E aí, galera? Tudo em paz, primeirão? Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez à aula de física, tá certo? Eu vou dar continuidade à nossa aula de introdução à física. Aliás, fazendo uma revisão da aula anterior, vou mostrar a vocês o nosso quadro. Vem comigo, presta atenção aí. Tá aí o nosso quadro da aula passada, tá certo? Dia 17 de fevereiro. Tá aqui o link. Esse quadro já se encontra disponível para você, tanto no WhatsApp, mas é difícil de encontrar por causa da conversa, mas está no Aluno Online e no Google Sala de Aula também. Você baixa o quadro, clica nesse link aí, ó, link da aula de hoje, tá vendo aí, ó? Clica no link, você vai assistir a nossa aula, tá bom? Tá tudo lá no Google Sala de Aula. Se você já assistiu, ótimo, eu tô aqui para revisar e dar continuidade. A gente finalizou na semana anterior, na semana passada, na aula do dia 17. A gente finalizou o assunto chamado Introdução à Física. Nele nós pudemos ver algumas grandezas fundamentais, né? A gente lembrou que é Sistema Internacional de Unidades. Vimos aqui alguns múltiplos e submúltiplos muito usados, como milho de milímetro, o quilo de quilômetro, né, de quilograma. E aí vimos comprimento, massa e tempo como sendo as três grandezas fundamentais da física, tá bom? Para a gente iniciar o estudo da física. O que mais que nós vimos? Nós vimos também notação científica. A notação científica é um outro jeito de expressar os números muito grandes ou muito pequenos em formas de potência de base 10, para deixar nesse formato, no formato de potências de base 10. Essa é a notação científica, para facilitar os nossos cálculos. Assiste lá a aula, tá? Dá uma revisada. Isso é muito importante para todo o ensino médio e para a sua universidade também, para o seu concurso que você vai fazer. Isso aí é muito importante. E finalizamos a aula vendo o que é a ordem de grandeza, que nada mais é do que a potência de 10 que mais se aproxima do número que a gente quer, da nossa grandeza. Tá bom? Essa foi nossa aula anterior. E na aula de hoje, semana do dia 22 ao dia 26 de fevereiro, eu trago a vocês realmente agora física. Agora que a gente vai entrar realmente na física propriamente dita, no estudo da natureza. E a gente já estuda, a gente já entra no estudo chamado cinemática. Esses são os tópicos da aula de hoje. Introdução à cinemática. Então a gente vai começar a estudar as consequências do movimento. A gente vai estudar o movimento dos corpos e suas consequências. E algumas definições importantes para a cinemática. Como, por exemplo, o que é movimento, o que é repouso, o que é referencial. Tudo isso vocês vão aprender comigo na aula de hoje. Eu espero que eu tenha preparado uma aula aí para vocês muito dinâmica, né? E que atraia a atenção de vocês. Afinal, a física se torna muito sacal quando a gente vai para o livro didático, quando a gente não tira a física do quadro, da teoria, quando a gente não traz ela para a nossa realidade. Aí realmente a física se torna uma das disciplinas mais difíceis de serem assimiladas. Mas vem comigo, quero revisar contigo, revisando nossa introdução à física. Essa é a nossa primeira questão. Questão da nossa lista de questões, né? A primeira questão da nossa lista. Então todas essas questões que eu vou passando para vocês no decorrer das aulas, eu vou juntar elas numa lista e vai valer ponto posteriormente. Então, meu conselho para ti, não precisa copiar enunciado, mas aconselho que você copie a resolução, que você resolva essas questões no seu caderno, para no momento mais oportuno, lá na frente, no momento certo,
Quando eu juntar todas essas questões numa lista só, você já tem elas todas feitas. Então não deixa acumular, tá bom? Vem comigo então, questão de revisão. Acompanha a leitura. Abaixo estão especificadas algumas grandezas fundamentais: comprimento, massa e tempo. Coloque-as, olha o que ele quer de ti, olha o comando da questão. Coloque-as em suas respectivas unidades do sistema internacional, primeira coisa. Transforme-as para formato de notação científica, segunda coisa. Ok? E determine a ordem de grandeza de cada uma delas, terceira coisa. Então, 3 coisas, pessoal. Galera, 3 coisas que a questão quer. O comando da questão me pediu 3 ações. A primeira ação: colocar as respectivas unidades no sistema internacional. Segunda ação: transformar para o formato de notação científica. Terceira ação: determinar a ordem de grandeza de cada uma delas. Tá bom? Então temos que fazer 3 coisas. E eu já vou iniciar aqui pegando o item A. Trazendo aqui para cima. Deixa eu colocar aqui mais visível para ti. Pronto. Item A. O que é que temos no item A, pessoal? Distância da Terra até Plutão: 6, conta os zeros. 3, 6, 9 zeros. 1000, milhão, bilhão. 6 bilhões de quilômetros. A distância da Terra até Plutão. Então, vou colocar aqui. Item A. 6 mil, milhões, bilhões de quilômetros. Primeira ação: passar para a unidade do sistema internacional. Se eu voltar aqui para o nosso quadro da aula anterior e fizer você perceber aqui que para o comprimento não é o quilômetro. Para o comprimento é o metro. A unidade do sistema internacional é o metro, né? Como eu estou destacando aqui, ó. Ok? É o metro. Então, de quilômetro para metro são 3 casas, né? Vezes 10, eu estou aqui em quilômetro. Eu vou passar para hectômetro, decâmetro, metro. Eu vou multiplicar 3 vezes por 10. Eu vou adicionar 3 zeros. Vezes 10, vezes 10, vezes 10. A vírgula vai andar para a direita, acrescentando zeros. Então, se a vírgula está aqui, vamos copiar o número. Se a vírgula está aqui no final, a vírgula vai sair daqui e vai andar 3 casas, acrescentando 3 zeros. Então, ela vai uma... Aí aqui cria um ponto, né? De milhar. 2... 3 casas. Acrescento 3 zeros. Multiplico por 10 3 vezes. A vírgula passa para a direita 3 vezes. Fica lá no final do número. Então acrescenta 3 zeros. É isso. Metros. Pronto. Está na unidade correta. Lembrando que esse K, pessoal,
Significa multiplicação por 1000. Ele é um múltiplo. Veja aqui na tabela. Né? O quilo tá bem aqui, ó. Quilo. K de quilo, 10 elevado a 3, tá bom? Baixa esse quadro e estuda esse quadro aí. Ele é importante para ti. Então, bastou eu tirar esse K e acrescentar 3 zeros no lugar dele. Ok? Passei para a unidade do sistema internacional. Show. Segunda ação, colocar em notação científica. E aí, qual é a regra? Vem comigo para o quadro da aula anterior. A regra é a seguinte. Eu tenho que deixar um número vezes 10 elevado a alguma coisa. Colocar em potência de base 10. Esse número tem que estar entre 1 e 10. Então, a minha vírgula que está lá no final, ela vai passar de volta para a esquerda até que o número fique só 6. Um número entre 1 e 10. Então, vamos botar um igual aqui. Né? Vou repetir esse número aqui. Pronto. E agora a vírgula que está aqui no final, ela vai andar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então fica 6, tu tira todos os zeros. Fica 6,0 vezes 10 elevado né? Fica 6,0 vezes 10 elevado a 12, positivo ou negativo? Olha pra cá. Se eu andei com a vírgula pra direita, significa que o número era muito pequeno, que não é o caso. Eu peguei a vírgula que estava lá no fim e fui andando para a esquerda 12 vezes. Então vai ficar 10 elevado a um número positivo, mais 12. 10 elevado a mais 12. O número de casas que eu andei com a vírgula. Metros. Agora está em notação científica. E o terceiro comando? A ordem de grandeza. Né? 6 vezes 10 elevado a 12. Olha a regrazinha, pessoal. Para determinar a ordem de grandeza. Nada mais é do que você localizar a potência de 10 que mais se aproxima do nosso número. Tá bom? Então, o primeiro passo é pôr em notação científica. Já tá. Segundo, perceber se o número que multiplica a potência de base 10 é maior ou é menor do que 5,5. Do que meio. Porque, olha só, deixa eu fazer vocês entenderem. Esse número, 6 vezes 10 elevado a 12. Tá bom? Se a gente for colocar ele numa reta numerada, ficaria assim. Pronto, bem aqui ficaria o 1 vezes 10 elevado a 12 colocando numa reta numerada, para vocês poderem entender melhor.
né? Bem aqui ficaria o 1 vezes 10 elevado a 12. Aí depois dele, o 2 vezes 10 elevado a 12. Aí depois dele, o 3 vezes 10 elevado a 12. E assim vai. Eu vou botar cada um para vocês poderem entender. Tenham paciência aí, calma, para que eu possa editar com tranquilidade aqui o quadro. Né? O próximo aqui é o 4 vezes 10 a 12. A gente está chegando nele, ó. Quatro, 5 vezes 10 a 12, 6 vezes 10 a 12, 7 vezes 10 a 12, 8 vezes 10 a 12, 9 vezes 10 a 12 e 10 vezes 10 a 12, que na verdade, né, somos expoentes, repete a base, somos expoentes. 10 vezes 10 elevado a 12 acaba dando apenas 10 elevado a 13. Então, olha só, o nosso número está bem aqui. Deixa eu destacar ele. Colocar uma moldura aqui nele. Está aqui o nosso número. 6 vezes 10 elevado a 12. Ele está mais perto do 1 vezes 10 a 12. Vou destacar aqui também para vocês, ó. Que é aquele lá do começo, 10 elevado a 12. Ou está mais perto do 10 elevado a 13. Destacar ele aqui também, né? O nosso número, 6 vezes 10 elevado a 12. Ele está mais perto do 10 elevado a 12 ou do 10 elevado a 13. Lembrem, ordem de grandeza é a potência de 10. Olha nossa aula passada aí. 10 elevado a 0, 10 elevado a 1, 10 elevado a 2. É a potência de 10 que o nosso número está mais perto. Então, entre esses dois, o 10... Deixa eu fazer assim, ó. Pronto. O 6 vezes 10 a 12 está mais perto do 1 vezes 10 a 12, que é esse lá do começo. Ou ele está mais perto do 10 a 13. Ele está mais perto do 10 a 12 ou do 10 a 13? Olha a distância. O 6 é maior do que 5,5. Se é maior do que 5,5, se ele passou da metade, então ele está mais perto do próximo do que do anterior. Concorda comigo? Por isso eu botei aqui na regra, ó. Determinar se o número que multiplica a potência é maior ou menor do que 5,5. É maior ou menor do que 5,5. É exatamente isso que a gente está fazendo. O 6 é maior do que 5,5. Então, se ele é maior do que 5,5, né? Se o número é maior do que 5,5, aí a gente soma 1 na potência.
Olha o que está aqui. Né? A gente adiciona, tá bem aqui, ó. A gente adiciona 1 ao expoente da potência, 10 elevado a n mais 1, só porque ele passou de 5,5. Se ele fosse menor do que 5,5, a gente deixava a potência, 10 elevado a 12. Mas como ele passou de 5,5, 6 é maior do que 5,5, a gente adiciona 1 à potência, mostrando assim que ele está mais perto do próximo. Ele está mais perto dos 10 elevado a 13 do que do 10 elevado a 12. Então, a ordem de grandeza dele, prosseguindo aqui, ó, ordem de grandeza vai ser igual a 10 elevado a 12 mais 1. Eu vou pegar essa potência e vou colocar aqui (13). Ok? Então é isso. Recapitulando, eu tinha um número 6 bilhões de quilômetros. Passei para metros, primeira coisa, botar no sistema internacional. Segunda coisa, colocar em notação científica, tá aqui, 6 vezes 10 elevado a 12. E dizer a ordem de grandeza, terceira coisa. Tranquilo? Eu vou até separar aqui para ficar melhor de entender. Vou colocar aqui Sistema Internacional, notação científica, e ordem de grandeza. Pronto. Tá aí os três, ó. Ok? Esse foi o item A. Eu tinha 6 bilhões, transformei em trilhões, passei para metro, botei em notação científica, transformei e disse qual era a ordem de grandeza, 10 elevado a 13. Beleza? Vai ficar aqui como exemplo, vocês vão baixar o quadro e fazer aí parecido, tá bom? Eu vou fazer mais um item. Vou fazer o item E, para não restar dúvidas. Vou pegar um muito grande e um muito pequeno, tá bom? Vou pegar o item E agora. Então vai ficar assim. Item E. O que temos no item E? A massa de um grão de poeira, 0,000007 gramas. 0,0000007 gramas. Pronto, essa é a massa de um grão de poeira. Primeira coisa, passar para a unidade do sistema internacional.
volta comigo aqui no quadro. Para o sistema internacional, as unidades de massa, tá aqui, ó, é o quilograma, né? O quilograma é a unidade no sistema internacional para massa. Então a gente vai passar de grama para quilograma, de grama para quilograma. A gente vai dividir por 10, a vírgula vai voltar 3 vezes, tá bom? Então, a vírgula que tá aqui, deixa eu repetir o número aqui embaixo. Vou colocar um bocado de zero aqui antes da vírgula para poder deslocar ela. A vírgula vai voltar. Lá vai, ó, vou voltar com ela. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes. A vírgula volta 3 vezes. Aí agora está em quilograma, unidade do sistema internacional. Segunda coisa, vou botar o nome aqui, né? SI, Sistema Internacional. Segunda coisa, notação científica. NC, notação científica. Como é que vai ficar? A gente vai pegar essa vírgula e colocar ela depois do 7, para ficar o número 7, entre 1 e 10. Olha o que é notação científica. Lembrando o que é notação científica. Tá aqui a notação científica. Colocar o número entre 1 e 10. Vezes 10 elevado a quantas vezes eu andei com a vírgula. Se eu andei com a vírgula para a direita, potência negativa. Se eu andei com a vírgula para a esquerda, potência positiva. Tá bom? Então vamos lá. A gente já sabe que andou com a vírgula. Ó, a vírgula tá aqui. E eu vou colocar a vírgula em notação científica. Deixa eu copiar esse número aqui para baixo. Né? Em notação científica, a vírgula vai sair daqui e vai andar para depois do 7. Então vai ficar 7,0. E eu vou excluir essa ruma de 0. A vírgula foi para depois do 7. 7,0 vezes 10 elevado a quantas vezes eu andei com a vírgula. Se eu andei para a direita, potência negativa. 10 elevado a menos, vamos contar. A gente andou com a vírgula que estava aqui, ó. 1, 2, 3. Vai acompanhando o cursor do mouse, ó. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A vírgula andou 10 vezes para a direita. Então, vai ficar 10 elevado a menos 10. Menos para dizer que é potência negativa, o número é muito pequeno, a vírgula andou para a direita. 10 porque andou 10 vezes, menos 10. Está em notação científica. E a ordem de grandeza? Olha como é fácil. 7 é um número maior do que 5,5, né? Então eu vou somar 1 no expoente. Está mais perto do próximo, como eu falei aí no item anterior. Se está mais perto do próximo, soma 1 no expoente. Então tira esse 7, né? A gente quer só a potência. Mas vai ser 10 a menos 10 somado com 1. Menos 10 mais 1. Menos 10 mais 1 vai dar menos 9. Né? Essa é a OG, ordem de grandeza do item E. 10 a menos 9. Atenção nisso aí, tá bom? Então vocês fazem os outros, já fica aí a primeira
atividade, a primeira questão de atividade, faz no teu caderno. Não vou querer ela agora. Eu vou botar ela numa listagem junto com outras questões e vocês vão me devolver tudo isso junto, num anexo só. Tá bom? Mais lá na frente. Por enquanto o conselho é, passa ela pro teu caderno. Show? Então vamos para a aula mesmo hoje. Até agora foi só uma revisão da aula passada. O que é que eu quero conversar com vocês hoje? A gente vai entender e aprender hoje o que é a cinemática. Beleza? Aprender o que é movimento e repouso. E aí eu acho que não vai dar tempo, que já vai ser a próxima aula. Aprender o que é trajetória, espaço, velocidade e tempo, tá bom? Na próxima aula. A aula de hoje vai dar tempo apenas a gente ir até movimento e repouso. Então vem comigo. Primeiro de tudo, a gente está entrando num estudo chamado cinemática. O que é a cinemática? Deixa eu me diminuir aqui para poder a definição aparecer. A cinemática é o nome dado à parte da física que estuda, como está destacado aí, estuda o movimento dos corpos a partir das suas consequências. Ou seja, espaço, velocidade, tempo, aceleração, tá bom? A gente vai estudar se eu, por exemplo, sei lá, lançar o meu celular, vum, que distância ele vai percorrer. Claro que não vou fazer isso, né? Mas não vamos estudar quem causou o movimento. Não, a gente não vai estudar a causa do movimento. Quem causa o movimento são as forças. A força é estudada na dinâmica. A cinemática estuda as consequências do movimento. Esclarecido? Então vamos lá. Para a gente começar a estudar movimento e repouso, para eu saber, pessoal, se algo está em movimento ou em repouso, é necessário comparar com alguma coisa, né? Você imagina, por exemplo, a importância desse estudo é muito grande, né? Por exemplo, imagine sua vida sem velocidade, sem movimento. Seria uma vida muito chata, muito parada, sacal, né? Então, esse estudo possibilitou a evolução de muitas tecnologias que hoje temos, tá bom? O que é referencial? Referencial é um corpo ou um conjunto de corpos em relação ao qual são definidas as posições de outros corpos. Tá difícil, né? Essa é a definição do livro de vocês. Referencial é um corpo ou um conjunto de corpos em relação ao qual são definidas posições de outros corpos. Depois que você lê pela segunda vez, já fica mais aceitável. Vamos ler a terceira? Não. Vou tentar explicar de um outro jeito, tá bom? Por exemplo, se eu quero... Aqui eu tenho um saco de lixo com as moscazinhas em cima, né? Aqui eu tenho uma lata de lixo com várias moscas em cima. Tem uma mosquinha aqui, ó. Deixa eu aumentar ela aqui, ó. Aqui. Tem uma mosquinha aqui no caminho, tá bom? Então, se eu perguntar para vocês, qual é a posição desse saco de lixo? Qual é a distância que esse saco de lixo está em relação... Olha aí o que eu estou dizendo. Em relação a quê? Toda vida que eu vou determinar posição, velocidade, aceleração ou qualquer outra grandeza, eu tenho que dizer com quem eu estou comparando. Beleza? Você entende isso? Será que é possível um mesmo objeto estar em repouso e em movimento ao mesmo tempo? Me responde aí. Será que é possível esse copo de água
Está parado aqui na minha mão. Será que ele está em movimento para alguém? A resposta é sim, né? É sempre possível você achar alguém que está se movendo em relação a esse copo. Então essa pessoa lá está vendo esse copo se mover. Você entende? É se colocar no lugar do outro. É empatia, né? Aqui eu trago algumas lições, né? É sempre bom, galera, você se colocar no lugar do outro, para ter a visão do outro, para saber o que o outro sente, compreender melhor as situações, né? Mas deixando de fora a filosofia e voltando para a física, o referencial é nada mais do que isso. É aquilo com quem você está comparando. Então, se esse copo com água está parado aqui na minha mão e tem alguém andando lá fora na calçada, se coloca na visão daquela pessoa. Vamos supor que você é os olhos daquela pessoa que está passando lá fora na minha calçada. Ela vai, vamos supor que ela tivesse a visão do raio-x, né, do super-homem, olhasse aqui para dentro de casa e visse eu segurando esse copo. Ela tá andando, ela ia ver esse copo passando. É como se ela tivesse parada e o mundo estivesse passando por ela. Tá entendendo como tudo depende de um ponto de vista? Quer ver? Vem comigo. Deixa eu ser um pouco mais claro. Aqui eu trouxe um programa computacional, um software educacional, tá? Um objeto virtual de aprendizagem. Né? Esse quadro tá bem interativo, pessoal. Tem alguns vídeos para vocês verem. E venham aqui, clica, ó. Quando você clica nesse link aqui de baixo, ó, link para o objeto virtual de aprendizagem, você vai ser levado para um site, que é o site do Stellarium. Olha aí ele. O Stellarium. O que é o Stellarium? Deixa eu me diminuir aqui para poder falar com vocês. Galera, o Stellarium é um software gratuito, tá certo? É um software aberto, livre. Você pode muito bem baixar ele e brincar aí da sua casa. Ele simula o céu de onde você está. Então você precisa ligar o GPS, né? Ou então botar as coordenadas do lugar de onde você quer. Aqui eu já liguei a minha localização, ó. Ok. E aí eu vou mexer aqui nas configurações. Vou afastar um pouco. Então, olha só. Aqui eu vou fazer o tempo passar. Eu quero que vocês olhem para o movimento aparente do Sol. A gente está aqui na Terra, né? Se eu fizer aqui o tempo passar, em minutos, ó. O céu vai girando, né? Olha a lua passando. Então é natural que eu pense, ora, eu estou parado e os corpos celestes é que estão se movendo ao meu redor. Hoje em dia a gente sabe que a gente também está se movendo ao redor de alguém, ao redor do Sol. Hoje em dia a gente sabe. Mas antigamente não era assim, né? Antigamente os filósofos pensavam o quê? Bem antigamente mesmo, que a Terra era o centro. A gente vai ver isso lá em gravitação. O modelo geocentrista, tá bom?
Então a gente está vendo a lua passar. Olha a lua ali, ó. Moon, né? Olha a lua ali. Já já o sol vai nascer. O sol vai raiar. E eu vou ver o movimento aparente do sol. Né? Presta atenção aqui no leste, ó. Ali no leste, ó. Né? Tem um N no meio, que é norte. À direita tem um E de este, leste. E à esquerda tem um W de oeste. Oeste, tá bem? Saturno, Mercúrio nascendo aí, Júpiter, Vênus está perto do Sol. Olha aí, ó, o Sol raiando. Sun, tá aí o Sol. Então eu quero que você olhe para o Sol. Aí você vê o Sol subindo, se movendo numa trajetória. Olha o Sol ali, ó. Subindo, se movendo, numa trajetória, lá vai ele, sair da nossa vista, né? Ó. Ou seja, o Sol está se movendo. E se a gente estivesse lá no Sol? Se nós estivéssemos lá no Sol, a gente ia ver a Terra se movendo. Então tudo depende de um ponto de vista. É isso que eu estou querendo passar. De conhecimento, de informação, de mudança de visão para você. Tudo depende de um referencial. Então, voltando ao exemplo, é sempre possível achar algum referencial para o qual esse corpo esteja se movendo. Apesar dele estar parado na minha mão, para mim ele está parado. Eu sou o referencial. Para mim ele está parado. Mas para quem está passando lá fora, dentro de um carro, por exemplo, e olha para cá com a sua visão de raio-x, vê o copo passando. Para ele, o copo está em movimento. Então, depende do ponto de vista. Se coloque no lugar do referencial. Para você determinar se um corpo, aonde um corpo está, posição, velocidade, né? Você se coloca no referencial. Dicasinha. Ok? Então, referencial é tudo aquilo com o qual nós comparamos. É isso. Simples assim. Por exemplo, o exemplo que eu estava trazendo. Aqui eu tenho um eixo. O meu referencial. Eixo X horizontal, eixo Y vertical. Vamos supor que existam só duas dimensões, tá? De comprimento e altura. Eixo X e eixo Y. Então, se eu colocar esse eixo aqui no saco de lixo, aqui é o meu zero. Aqui é a minha origem. Supondo que cada quadradinho desse, cada quadriculado desse que eu fiz aqui nessa malha, bem clarinha aqui atrás, seja meio metro. Então você vai contar 1 quadrado, 2 quadrados, 3, 4, 5, 6. A lata de lixo tem 6 quadrados de distância lá da origem do meu eixo. Então a posição dela, vou colocar aqui em cima dela para você notar. Espera aí que tá bugando aqui, pronto. Né, eu vou colocar aqui 6 quadradinhos. 6 vezes meio metro. Eu tô determinando que cada quadradinho é meio metro, né? 6 vezes 0,5. Isso vai dar igual, então, 6 vezes 5, 30, dá igual a 3 metros. Pronto, 3 metros.
Essa é a posição da lata de lixo. 3 metros. Em relação a quê, pessoal? Qual é o referencial? Eu botei aonde o meu referencial? Eu botei na lata de lixo. Né? E a posição dessa mosca? Essa mosca aqui do meio. Na horizontal. Ela está aqui distância da origem do meu eixo. Né? Se você contar. Deixa eu contar os quadradinhos aqui para vocês, ó. Para ser mais exato ainda. Tá? Para ficar mais claro para você. Tá aqui um quadrado. 2. 3 quadrados. Cheguei na mosca. Ou seja, 3 vezes meio metro. Eu não determinei que cada quadradinho é meio metro? Então vai ficar 3 vezes 0,5, né? 3 vezes meio metro. Deixa eu desligar aqui o estelário, que tá pesando. Tá deixando mais lento aqui o computador. Então são 3 quadradinhos de meio metro. Então a mosca vai estar... Vamos lá fazer o cálculo. Vai ser 3 vezes 0,5, meio metro. Isso acaba dando igual... 3 vezes 5, 15, 1,5 metros. Pronto. A mosca está a 1,5 metros da origem do meu eixo. Né? E a altura dela é só um quadradinho. Do encontro dos eixos, ó. Meu eixo não está aqui? Né? O encontro dos eixos está aqui no saco. A mosca está um quadradinho para cima e 3 quadradinhos para a direita. Estou localizando a mosca no espaço em relação ao saco de lixo. Então tudo depende de um referencial. E se eu colocar o meu referencial... Opa, peguei foi o saco de lixo. Se eu colocar o meu referencial aqui na mosca, a mosca vai estar no 0. No encontro dos meus eixos. O saco de lixo não está mais no 3. Agora o saco de lixo tá 1,5 metros para a esquerda. 3 quadradinhos para a esquerda. Então, menos 1,5 metros. Essa é a posição do meu saco de lixo. Que antes ele estava no 0. Antes ele estava na origem. E agora, a lata de lixo não está mais no 3 metros. A lata de lixo está a 1, 2, 3 quadrados para a direita. Então, a lata de lixo vai estar no mais 3 vezes 0,5 dá 1,5 metros. Cada quadradinho é 0,5, né? A gente determinou lá no começo. Então, agora que eu coloquei o meu eixo na mosca, a lata de lixo mudou as coordenadas, mudou a posição. Então, tudo depende de um referencial. Tá bem? Assim como o movimento e repouso. Como é que eu posso dizer que algo está se movendo? Olha a definição do livro. Um ponto material está em movimento em relação a um referencial, tem que ser comparado com alguma coisa para que eu diga está se movendo. Em relação ao referencial, eu posso dizer que está em movimento quando a sua posição varia com o tempo.
em relação a esse referencial, né? A outra definição, a definição de repouso. O segundo parágrafo aí, ó. Um ponto material está em repouso. Em repouso em relação a quê? Em repouso em relação a um referencial. Então eu tenho que escolher um referencial quando a sua posição não varia. Quando ele fica no mesmo lugar. Quando a posição dele não varia com o tempo. O tempo passa e ele continua na mesma posição. A posição não varia. Como esses dois aviões aqui. Eu posso dizer que um está em movimento em relação ao outro. Aliás, eu achei aqui alguns vídeos muito interessantes que falam dessa situação. Você clica aqui, tá? Clica aí onde tem o meu avatar, né? O meu emoji dizendo, ó, com o dedão aí, ó. Clica aí, ó. Baixa o quadro e clica para tu assistir. Um vídeo é de uma aeronave de cima abastecendo a aeronave de baixo. As duas têm que estar praticamente em repouso, uma em relação à outra. Não é em relação ao chão. Em relação ao chão, elas estão se movendo, claro. Mas uma aeronave em relação à outra, elas estão paradas, uma em relação à outra. Então tudo depende de um referencial. Quando que eu posso dizer que algo está se movendo, pessoal? Só quando eu tenho um referencial. Qual é a melhor resposta para essa pergunta? Esse copo está em repouso ou em movimento? Qual é a melhor resposta que você me daria? Depende do referencial. Tá bom? Portanto, venham comigo, ó. Clicando nesse link aqui, vocês vão ser levados, nesse segundo link de baixo, vocês vão ser levados para um vídeo muito interessante. É um vídeo 360 graus. Deixa eu levar vocês aqui para ele, ó. Pronto, observa aí o vídeo. Eu passei aqui pro meu celular para eu poder mostrar a vocês. Tá vendo aí, ó, a imagenzinha? Tá mandando eu virar o celular. Eu vou dar o play, ó. Um vídeo 360 graus, porque eu posso muito bem. Deixa eu tirar o som aqui. Eu posso muito bem girar o meu celular e mostrar o piloto. Ó. Mostrar, ó, o chão lá embaixo, ó, passando. Então a gente está se movendo em relação ao chão. Cadê o copiloto aqui? Ó, tá no chão aí. Eles estão se apresentando aí, ó. Javier Ferreiro. Vão decolar. Esse daí é o avião tanque. O avião que vai abastecer 2 jatos que já estão lá. Aí o jato, ó. Aqui é a imagem do jato. É como se eu fosse o terceiro passageiro. Ó, ele apertou o botão aqui. Aí, ó. Saiu aí o mecanismo de abastecimento. Vocês estão vendo ali, ó, o avião chegando, ó, se posicionando. Cara, muito massa esse vídeo, né? Veja aí no seu celular. Você pode olhar para onde quiser, pro teto, pro chão, né? Para fora, ó. Olha aí. A mangueira chegando, ó, a mangueira de abastecimento chegando, ó, para acoplar aí, ó. Lá vem ela. Lá na outra asa do avião, tanque, tem outra mangueira pro outro jato. Acoplou, ó. Aí, ó. Acoplou aí, ó. Agora o outro, ó. Na outra asa do avião tanque, ó. Acoplou também. Deixa eu ver se eu consigo ver o outro ali, ó. Tá ali, ó. O outro jato. Abastecendo lá também. Né? Ou seja, para que haja esse tipo de operação, abastecimento em pleno ar,
As duas aeronaves têm que estar uma em repouso em relação à outra. As duas com a mesma velocidade em relação ao chão. Acabou o abastecimento. Ó. Então, um avião-tanque desse abastece vários jatos em pleno ar. Né? Porque todos estão na mesma velocidade. Todos estão em repouso. Um em relação ao outro. Estão entendendo, né? Então, se está entendido o que é repouso, movimento, vamos testar, finalizar nossa aula, testando nessa questãozinha aqui do livro de vocês. Vamos lá. E aí eu finalizo nossa aula por aqui. Tá? A questão fala assim: um automóvel aproxima-se de um paredão, como ilustra a figura. Eu não vou responder, pessoal. Eu vou interpretar a questão para tu responder. Tá bom? É incorreto. O que está errado? Incorreto afirmar o quê? Item A. O automóvel está em movimento em relação ao paredão. Em relação a quem? Quem é o referencial? É o paredão. Então, tu se coloca no lugar do paredão. Tá? Você vê o automóvel em movimento, você que é o paredão, você que é o referencial, você vê o automóvel em movimento chegando perto de você. Então tá certo. O automóvel está em movimento em relação ao paredão que sou eu. Show? Tá certo? Item B. O paredão está em movimento em relação ao automóvel. Olha só, o conceito de movimento e repouso, eles são simétricos. O que vale para um, também vale para o outro. É isso que eu estou dizendo. Se eu sou o paredão e digo que o automóvel está em movimento em relação a mim, se eu trocar de lugar, agora se o referencial for o carro, olha o item B. O paredão está em movimento em relação a quem? Em relação ao automóvel. Então agora eu, que sou o referencial, eu sou o automóvel. Me coloquei no lugar do automóvel. O paredão está em movimento para mim? Tá sim, porque eu sou o automóvel, eu vejo o paredão chegar. Então eu não estou mais me movendo, porque eu sou o referencial. Agora é o mundo que está se movendo e chegando perto de mim. Estão entendendo o ponto de vista? Então também está correto. O automóvel está em movimento em relação ao paredão. Se coloca no lugar do referencial. Em relação ao quem? Ao paredão. Sim, o automóvel está em movimento. Item B. O paredão está em movimento em relação ao automóvel. Se coloca no lugar do automóvel. Sim, o paredão está se movendo. Está chegando perto de mim, que sou o automóvel. Os dois estão certos. Simétricos, ok? Item C. O paredão está em repouso em relação a quem? Em relação ao solo. Agora tu é o chão. Né? Tu é o chão. O paredão está aqui em cima de ti. O paredão está em repouso em relação a você, que é o chão. Com certeza. Item D. O motorista está em repouso em relação ao automóvel, mas em movimento em relação à superfície da Terra. Pessoal, é como esse vídeo aqui que eu mostrei para vocês. Se eu puder voltar ele aqui para o começo, aonde eu mostro, ó, o chão, dá uma pausa aqui. Vou mostrar ali o chão. Tá ali o chão. Então, o piloto,
ele está parado em relação à aeronave, em relação a esse ar aqui em cima no teto, né? Em relação aos botões, onde ele está pisando, ao chão da aeronave. O piloto, o motorista, está em repouso em relação ao carro. O piloto está em repouso em relação ao próprio avião. Mas ele está em movimento em relação ao chão. O chão passando. Vocês entenderam o que eu quis dizer, né? É o item D aí. O motorista está em repouso em relação ao automóvel, mas está em movimento em relação à superfície da terra. Tá certo? Se você se colocar no lugar do motorista, ele vai ver o retrovisor parado, o passageiro parado, os bancos parados, tudo parado aqui no carro. Ele está em repouso em relação ao automóvel. Mas se olhar para o chão está passando. O chão está passando. Ele está em movimento em relação à superfície da terra. Então, item D, correto. O único item que sobrou, que está errado, incorreto, é o item E. Vou até marcar logo. É o que diz assim: o paredão está em repouso em relação ao automóvel. O paredão está parado em relação a quem? Ao automóvel. Se coloca no lugar do automóvel. O paredão está parado para ti, que é o automóvel? Não. O paredão está vindo. Tu é o carro, tu é o automóvel, né? Como a gente já afirmou lá no item B. O paredão está em movimento em relação ao automóvel. Não é o item E, não. O item E está errado. O item E está dizendo: o paredão está em repouso em relação ao automóvel. Não, em relação ao chão. Se eu comparar o paredão com o chão, está em repouso. Mas se eu comparar o paredão com o automóvel, para o automóvel, o paredão está vindo, está em movimento, não está em repouso. Então, item E é o incorreto. Beleza? Acabei fazendo a questão, né? Tranquilo? Deixa eu voltar para vocês e encerrar a nossa aula gravada. Próxima aula, pessoal, vai ser uma live, tá bem? Eu estou pretendendo fazer uma live por mês, porque o Google Meet está limitando só até 100 pessoas, então dá muito trabalho fazer muitas lives. Vou fazer uma live por mês, tá bom? E vai ser a primeira aula de cada mês. Então tentem não faltar, tentem assistir. Vai ser em tempo real, eu e você interagindo. Show? Copia essa questão, essas duas questões no teu caderno. Não precisa copiar enunciado, tenta só resolver elas. Mais tarde, você vai precisar aí. Beleza? No mais é isso. Se cuidem, se protejam. Deus seja com vocês. E até mais. Tchau, tchau. Bye, bye. Prazerzão, mais uma vez.